Ontem você viu, aqui no A Crítica Notícia, os bastidores da 5ª reunião do Copom no ano para analisar o cenário econômico e definir a taxa Selic, que vai valer até a próxima reunião. Pois é, Alex, hoje o Banco Central bateu o martelo e decidiu cortar pela primeira vez em 3 anos a taxa de juros. Por isso a gente vai direto a Brasília conversar com o nosso Igor Damasceno, que tem os detalhes para a gente. A notícia é quentinha, final da tarde, inclusive, foi como o mercado já esperava, não é, Igor? Um corte, mas um corte bem tímido. Boa noite para você. Uma redução bem tímida, mas bastante comemorada pelo governo federal, principalmente pela equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Viu, Rose? Boa noite para você, para o Alex. Boa noite especial para todos que nos acompanham. A redução foi bastante tímida e divulgada hoje pelo Banco Central, uma redução de 0,5 ponto percentual. Sai dos antigos 13,75%, estava mantido há um ano, desde agosto do ano passado, e passa agora para 13,25%. A decisão não foi unânime em relação à diminuição, a taxa que iria cair. A unanimidade, o fato mesmo é que todos concordaram que precisava ser reduzido. Só que 4 dos membros do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, queriam que a redução fosse de 0,25%. A maioria, ou seja, os outros 5 membros, votaram para que a redução fosse de 0,5 ponto percentual e exatamente por isso sai de 13,75% para 13,25% já a partir de agora do mês de agosto. Entre os membros do Copom que votaram para a redução de 0,5% estão, por exemplo, Gabriel Galípolo, que pela primeira vez participou do Copom, ele que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2, homem de confiança de Fernando Haddad, foi aprovado para fazer parte do Copom, e também o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que já estava aí sempre mantendo o patamar de 13,75%, agora concordou por uma redução maior do que aquela que já estava esperada. Essa redução da taxa Selic acontece depois de 3 anos. Desde 2020, o Copom vinha numa crescente de quedas e a redução foi comemorada, ainda que tímida, porque abre para precedentes de uma constante redução, ou seja, a cada 45 dias a taxa Selic acabaria caindo, a redução seria constante. Esse acirramento do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acontece desde janeiro deste ano. Lula, inclusive, se reuniu com jornalistas hoje e disse que, na verdade, a redução da taxa Selic aconteceria desde janeiro deste ano por causa da estabilidade econômica. Ainda conseguiu alfinetar mais uma vez Campos Neto. Disse que ele não entende nada de Brasil e que, por isso, o patamar continuava elevado. O fato é que a situação coloca o ministro Fernando Haddad ainda numa imagem ainda melhor do que aquele que ele já estava construindo, mas ele disse que ficou surpreso, esperava que a redução fosse mesmo de 0,25%. Ele concedeu uma coletiva de imprensa agora há pouco, logo depois do anúncio do Banco Central. Vamos ouvir. O fato do placar ser apertado é porque há mesmo uma discussão técnica. O próprio mercado hoje, você vê o fechamento do mercado, ele estava, muita gente apostando em 0,50, muita gente apostando em 0,25. É normal. No momento de transição, tá, você vai calibrando isso. Então é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas o comunicado é mais extenso do que isso. Ele não diz respeito só ao que aconteceu hoje, mas ele, de certa maneira, descreve os próximos passos e, obviamente, que vai aguardar boas notícias, como aconteceu no primeiro semestre. Bom, até agora eu expliquei os termos técnicos, né? A tão falada taxa básica de juros, a Selic, caiu para 13,25%. Mas na prática, o que isso muda diretamente no cotidiano do brasileiro? Muda muita coisa, ainda que a redução tenha sido tímida, mas a gente já sabe que algo em torno de 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça. E o programa Desenrola Brasil, lançado recentemente pelo governo federal,
quer limpar o nome dessas pessoas. Pois bem, com a redução da taxa Selic, o que muda é que as pessoas vão conseguir negociar com mais facilidade as dívidas que já estão atrasadas. Isso pode ajudar a tirar o nome do brasileiro ali da inadimplência. Também abre precedentes para concessão de créditos, pelo menos mais concessão de créditos, para aquelas pessoas que querem comprar produtos com mais valor agregado, como, por exemplo, um carro, uma casa. A expectativa é que eles consigam um financiamento mais fácil, com uma taxa de juros menor. Isso facilita o pagamento e diminui o endividamento do brasileiro. E, claro, se a economia brasileira, se os produtos tendem a ficar um pouco mais baratos, então os brasileiros vão se sentir mais motivados para comprar. Isso aumenta o poder de compra dos brasileiros, aumenta o consumo e, consequentemente, a economia fica um pouco mais aquecida. E é exatamente por isso que o governo federal está comemorando a redução da Selic. Foi tímida? Foi, mas isso abre precedentes para uma constante redução da Selic. Isso significa que lá para outubro a expectativa é que caia novamente. Volto com vocês. Foi tímida e os especialistas esperavam que a redução fosse de 0,25%. Inclusive, era essa a aposta da maior parte dos economistas, para ficar em 13,5%, mas como a gente acabou de ouvir, a queda foi ainda maior, foi meio ponto percentual, fazendo com que a taxa Selic fique em 13,25%. É para comemorar e é para a gente esperar realmente uma flexibilização no bolso do consumidor que está bem pesado hoje, principalmente para a classe média, né, Rose? Pois é, inegável que tem muitos benefícios, como o Igor bem pontuou para a gente, né? Facilita essa abertura ao crédito, as pessoas vão ter mais facilidade de ter acesso, reduzir a dívida de empresas, principalmente, o pessoal que está negociando dívida também. Por outro lado, é ruim para a parte de investimento. Se você aí de casa tem, por exemplo, investimento em renda fixa, que é CDB, CDI, Tesouro Direto, se você tem o costume de investir nesse tipo de renda, o investimento não começa a valer tanto a pena, tem uma desaceleração, como a gente costuma dizer em economia, e aí pode ser que esse investimento não renda tanto quanto antes. Mas vamos focar nos outros benefícios, né, Igor? E só fazer uma defesa aqui a Roberto Campos Neto, porque a gente viu muitas críticas a ele, principalmente por parte do governo. É um dos maiores economistas do país, neto de Roberto Campos, também um dos grandes economistas que o nosso país tem, e a gente tem que saber que é uma pessoa bem preparada, né? Tem um quadro técnico, inclusive nessa reunião de hoje, que foi a reunião do Copom, não foi unânime esse resultado, né, para reduzir a taxa Selic. Houve muita discussão, sinal que a gente tem daqui para frente é como o Igor bem pontuou, pode cair. Começou agora com esse pouquinho, as próximas reuniões do Copom, pode ser que essa taxa também vá diminuindo, a gente fica nessa expectativa para melhorar o cenário econômico, porque ganha uma guinada aí daqui para frente. Expectativas. E a gente muda de assunto, porque com o fim do recesso parlamentar, que começou essa semana, né, tudo de novo, a reforma tributária voltou a ser discutida lá em Brasília. O relator da reforma, senador Eduardo Braga, do MDB aqui do Amazonas, teve reunião para debater a proposta. Pois é, esse encontro foi com consultores e assessores do Senado, além de técnicos do TCU. Igor também acompanhou essa reunião. Alguma novidade por aí, Igor, em relação ao andamento da reforma tributária? Rose, e o senador Eduardo Braga, relator do tema lá no Senado Federal, confirmou que vai manter aquele fundo especial voltado somente para o estado do Amazonas. A gente sabe que o grupo de trabalho que analisou a reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados sugeriu a criação de um grupo à parte, de um fundo à parte para o estado do Amazonas, justamente por causa da Zona Franca de Manaus. Eduardo Braga disse que quer manter esse fundo. Na verdade, ele seria uma compensação em perdas de arrecadação na Zona Franca de Manaus. A gente sabe que a reforma tributária quer excluir o IPI, que é justamente aquilo que garante a competitividade do polo industrial de Manaus. Agora, se isso de fato acontecer, se gerar um impacto negativo para os cofres públicos do Amazonas, então Eduardo Braga disse que vai manter aquele trecho do texto que diz que o governo federal vai elaborar um fundo somente para o estado, para que o governador vá lá, solicite uma arrecadação, uma compensação, ou seja, mais dinheiro para o cofre do Amazonas, se por acaso acabar
ficando impactado negativamente com a reforma tributária. Então, tem 2 fundos. Um desses fundos, ele vale para o Brasil inteiro. Se algum estado sofrer com arrecadação, vai lá e solicita dinheiro do governo federal. Mas o Amazonas, além de ter esse fundo para o Brasil todo, vai ter o fundo próprio justamente para assegurar os direitos, a competitividade da Zona Franca de Manaus. Inclusive, ele já disse que vai manter basicamente toda a essência do texto, isso para não atrapalhar as negociações, e que ainda vai negociar os valores desse fundo especial voltado somente para o estado do Amazonas. Eduardo Braga disse ainda que o tema vai ser discutido em 8 audiências públicas e que já se reuniu com alguns governadores. Agora há pouco eu conversei com a assessoria do governador Wilson Lima para saber se já há algum encontro marcado entre ele e Eduardo Braga. Por enquanto não há nenhum encontro marcado, mas é do interesse dos dois conversar sobre a Zona Franca de Manaus. Só que tudo isso só vai acontecer quando de fato o texto chegar lá no Senado Federal. Está marcada para amanhã uma solenidade onde o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontra com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para entregar de fato o texto da reforma tributária. Depois dessa solenidade, aí sim Eduardo Braga vai conseguir analisar direitinho esse texto. Vamos ouvir o que ele disse em coletiva de imprensa agora há pouco aqui no Congresso Nacional. O país precisa de uma reforma tributária que tenha alguns fundamentos e alguns preceitos preliminares. Entre eles, a neutralidade. E a neutralidade significa dizer que não haverá aumento de carga tributária. Ela deve ser simplificadora do sistema tributário, ou seja, simplificação, para que ela possa, ao ser neutra e simplificadora, ela possa reduzir custos da operação tributária e, com isso, ampliar a base para que mais pessoas possam pagar tributos, aumente a competitividade da economia brasileira, fazendo com que a economia cresça, o PIB cresça, gere-se mais emprego, aumente-se, portanto, a arrecadação e, a partir, então, desse primeiro ciclo, possa se estabelecer um viés de queda de carga tributária. Bom, lembrando que a reforma tributária é um tema considerado prioritário pelo governo federal e um dos grandes responsáveis por aumento da credibilidade da equipe econômica do presidente Lula para a redução da taxa Selic. A reforma foi aprovada no semestre passado aqui na Câmara. Isso deu mais credibilidade ao Banco Central e também no mercado financeiro. Então, muito dessa redução do 0,5 ponto percentual da Selic é consequência da aprovação do texto da reforma aqui na Câmara dos Deputados, que sim, simplifica o modelo de cobrança de impostos do Brasil, considerado o mais complexo do mundo. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.